Graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa e derrame bênção sobre você nesse dia. E vamos para mais uma leitura, uma reflexão do livro que estamos estudando, Uma Vida com Propósito. E nós já estamos no propósito número 2, que é você foi planejado para fazer parte da família de Deus. E hoje o autor coloca, é o dia 17 do nosso estudo, e o autor coloca como título Um lugar ao qual pertencer. Hoje, quando muito se fala, em desigrejados, essa reflexão sobre nós fomos criados para fazer parte de uma família, vem muito ao encontro desse tempo que a gente tem vivido com pessoas desgostosas, entristecidas com alguns aspectos que aconteceram em suas vidas em relação à comunidade, à sua comunidade, aonde ela congregava, e muitas vezes a pessoa se desgostou e acha que a igreja não é necessária, mas isso não é uma verdade, isso é um engodo, é uma mentira do inimigo, porque o Senhor, Ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar pessoas individuais. Ele nos salva, e a partir do momento que Ele nos salva, Ele nos leva a uma família, Ele nos encaixa nesse corpo. Nós passamos a fazer parte desse corpo que é a igreja do Senhor. E o título, o versículo de hoje está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. E também em 1 Timóteo 3,15, a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. E aí o título diz: você é chamado para pertencer e não somente crer. Nós fomos chamados para pertencer a uma família, para estar em uma comunidade, para fazermos parte desse corpo, para sermos ali encaixados ou ajuntados nesse corpo que é a igreja do Senhor. O autor diz: fomos criados para a vida em comunidade. Fomos formados para uma família. Nenhum de nós pode cumprir os nossos propósitos em Deus ou os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Ele diz também que não existe, a Bíblia não mostra em nenhum local um santo solitário, uma pessoa, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, dos outros irmãos ou privado da companhia. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que nós fomos ajuntados, reunidos, edificados, juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Então o Senhor, Ele vem buscar essa igreja, Ele não vem buscar a mim individualmente, Ele não veio salvar pessoas, Ele veio salvar pessoas para serem incluídas neste corpo. E é esse corpo que é a sua igreja, e Ele chama de noiva, que Ele vem buscar. Imagina o Senhor buscando uma noiva que falta algumas partes dela, né? A noiva, ela não tá com o vestido apropriado, ou faltou parte da maquiagem, ou faltou parte do seu adorno. Não, o Senhor vem buscar uma noiva completa. Então você e eu fazemos parte dessa noiva. Você não está mais por sua conta. É igual aquele ditado que diz assim: cada um por si, Deus por todos. Não é assim na igreja, isso é uma mentira. No corpo de Cristo, e quando o Senhor nos chama, é Deus por todos e uns pelos outros, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Seu relacionamento com Cristo é pessoal, mas Deus nunca quis que esse relacionamento fosse particular. A Bíblia diz assim: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 5. Então a gente veio para formar um corpo. Então você imagina o Senhor formando um corpo e que nesse corpo falta um dedinho, a unha do pé mindinho desse corpo. Só tem um olho, não tem o outro. Esse corpo não está completo, está incompleto. Então, Senhor, se você é olho e você está fora desse corpo, você só é olho, você não é corpo. Porque o olho, ele tem que estar no corpo. A unha do dedinho mindinho, ela tem que estar no corpo. Porque se ela estiver fora do corpo, ela não é corpo, ela é só unha.
E o Senhor vem buscar este corpo. Ele diz, tornar-se membro significa simplesmente adicionar um nome a essa lista de Deus, sem nenhum requisito ou nenhuma expectativa. Então o Senhor, quando Ele nos chama e Ele nos salva, porque a Bíblia diz que foi o Senhor que nos amou primeiro, e foi Ele que nos escolheu e não nós escolhemos o Senhor, né? Então é até gozado a gente falar, às vezes que a gente fala assim, ai, eu aceitei Jesus, Jesus me aceitou, porque Ele me escolheu para fazer parte desse corpo, para cumprir um propósito nele. E quando a gente recebe a Jesus, Ele nos encaixa nesse corpo. Ele encontra um lugar para nós nesse corpo. Ele não faz um corpo a partir de nós. Eu recebi Jesus e agora Ele vai fazer um corpo a partir de mim. Não. Ele me encaixa nesse corpo. Ele encontra um espaço nesse corpo para mim. E que se eu não estiver lá, vai ficar faltando aquela célulazinha daquele corpo, mas vai ficar faltando porque Ele me chamou para fazer parte desse lugar. Para Paulo, ser membro, né, pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. E a igreja é um corpo, não é um edifício. É um organismo, não é uma organização. Então, qual é a diferença de um corpo para um edifício? Um edifício são coisas sobrepostas, não é verdade? E um corpo não, está tudo interligado e todas as partes são importantes. Eu tenho meu cérebro, mas se eu não tenho uma mão, esse meu cérebro, ele não tem como comandar essa parte do corpo que está faltando. Porque tudo está interligado. Nós somos um organismo vivo que tem que estar ligado para poder cumprir o nosso chamado como corpo de Cristo aqui nessa terra. Ele diz também, você foi criado para uma função específica, porque o Senhor chamou cada um de nós e nos deu dons espirituais para edificar o corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Ele não diz que isso é para edificar a minha própria vida somente, mas eu vou edificar o meu irmão naquilo que o Senhor me chamou para fazer. E Ele vai me edificar naquilo que o Senhor chamou Ele para fazer. Então, Ele me completa naquilo que eu sou incompleta. E eu o completo naquilo que lhe falta. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Então, ele vai falar que todos nós, com as nossas diferenças, com as nossas imperfeições, com as nossas qualidades, nós formamos este corpo. E este corpo está sendo transformado nessa noiva que o Senhor vem buscar para esse casamento maravilhoso. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que você mantém com os outros. A Bíblia vai dizer, assim somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem o seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Romanos 12, 4 e 5. Então, o corpo é a unidade. É a união dessas várias partes. Se um órgão é, de alguma forma, desligado do corpo, ele fica paralisado e morre. Sabe aquela parte do corpo que fica sem irrigação sanguínea? O que acontece com ela? Ela necrosa, ela morre. Então, quando nós estamos fora do corpo do Senhor, que é a sua igreja, nós nos enfraquecemos e nós morremos espiritualmente, porque nós precisamos estar neste lugar. Nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo, para que esse membro que sou eu, essa unha mindinha, essa unha pequenininha do dedo mindinho, esteja no lugar certo desse corpo, cumprindo o propósito dela de ser a pequena unha do dedo mindinho. Dessa forma, ela vai sobreviver, ela vai estar sendo alimentada pelo sangue que corre no corpo, que é Cristo que alimenta. O sangue não é a vida, o sangue não é o alimento, que ele passa por todas as partes do nosso corpo, trazendo vida. Essa vida é Cristo. E se eu tô fora, se essa unha do dedo mindinho, ela tá fora do corpo, como ela vai ser alimentada pelo Senhor?
O primeiro sintoma de um declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos na fé. Sem perceber, nós enfraquecemos, porque nós deixamos de estar ali no corpo de Cristo. Nós deixamos de estar ali participando das atividades da igreja, participando, não assistindo aos cultos, mas participando ativamente, nos envolvendo, colocando a mão na massa, no trabalho do Senhor. E nós sutilmente somos enredados pelos nossos próprios pensamentos, de que nós não vamos nos misturar com a imperfeição, de que irmão fulano me machucou, de que eu estou machucada e por isso eu não quero mais fazer parte de nenhuma igreja. Irmãos, nós somos imperfeitos e na igreja nós vamos encontrar pessoas imperfeitas como nós, mas nós estamos todos debaixo do guarda-chuva da graça de Deus. E quando a gente é trazido para a luz, o meu pecado é aparente, o pecado do meu irmão é aparente, mas nós não estamos nesse lugar por causa do pecado das pessoas, nós estamos nesse lugar porque o Senhor nos chamou, a maravilhosa graça do Senhor nos trouxe para perto e é por isso que nós devemos olhar para o nosso irmão e falar assim: ele tem os seus defeitos, mas eu também tenho os meus, né? Como diz aquele texto bíblico, olha primeiro para a trave, pro tronco enorme que está no seu olho, para depois você olhar para o cisco que está no olho do seu irmão. E é um exercício constante, porque às vezes eu também faço isso. Quantas vezes eu olho para o cisco no olho do meu irmão, quando no meu olho tem uma trave enorme, um tronco das árvores mais robustas que existem. E o Senhor nos quer neste lugar, porque nós edificamos e somos edificados neste lugar. E é ali a manifestação da presença do Senhor. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Ele disse: edificarei a minha igreja, Jesus falou. E todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra este corpo vivo, esse corpo dinâmico. As portas do inferno não prevalecerão. Haverá perfeição? Não aqui nessa terra. Todos nos alegrarão dentro do corpo? Não. Mas todos esses fazem parte do corpo. Tem partes do seu corpo físico que você gosta? Todas as partes que existem em você, você gosta? Você, eu amo, eu queria, né? Eu gosto de tudo, não queria mudar nada. Ninguém é assim. A gente sempre tem alguma coisinha no nosso corpo físico que a gente gostaria de mudar. Mas nós temos isso, e olha, todas essas partes que a gente gostaria de mudar cumprem exatamente a função para a qual ela foi feita pelo Senhor. Eu queria ter um cabelo diferente desse para que nos dias frios eu não precisasse molhar para poder pentear, porque cabelo assim eu tenho que molhar sempre. E é difícil, mas ele está cumprindo a função dele, mesmo ele sendo assim, cacheadinho. E outras partes que eu gostaria que fosse diferente, mas está ali cumprindo a função, bem assim é o corpo do Senhor. Tem algumas coisas que a gente olha e fala, eu não queria que fosse assim, mas o Senhor é o Deus da igreja. É Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que transforma, né? E a Bíblia diz que Ele está preparando, edificando e transformando essa igreja para quando Ele voltar, essa igreja seja uma igreja maravilhosa, essa noiva toda linda, toda maravilhosa para se encontrar com o noivo. Onde que estou? Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada a noiva de Cristo. Olha aí o que nós falamos. E o corpo de Cristo. Eu não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus, Jesus, eu te amo, mas eu não gosto da tua noiva. Olha que forte. Ou dizendo assim, eu te aceito, Jesus, mas eu rejeito o teu corpo. E quando a gente se separa da igreja ou a gente abandona esse corpo, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, eu quero o Senhor, mas aquilo que o Senhor quis para a minha vida em unidade com outras pessoas, eu não quero não. E isso é um amor parcial, é uma obediência parcial, não é um amor total. E o Senhor disse para nós estudamos anteriormente, no propósito número 1, que nós somos feitos para agradar a Deus, nós estudamos que o Senhor não quer nada mais do que tudo de nós. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. Então, se eu amo o Senhor, eu tenho que estar nesse lugar. Eu tenho que estar com o corpo dele, com outras pessoas que tenham falhas como eu, mas que também amam o Senhor e estão nesse mesmo lugar, por amor ao Senhor.
Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não amam a igreja. Aí ele tem o título aqui, a comunidade local. Eu achei interessante isso que o autor colocou, porque ele diz assim, que ao longo da história, a igreja, que a igreja foi, essa palavra igreja, ela foi usada para falar dos cristãos, dos fiéis ao longo da história, em alguns contextos, mas na maioria das vezes, quando a gente usa a palavra igreja, a gente está se referindo à comunidade local, a um lugar visível, um lugar palpável, um lugar onde eu me reúno com pessoas para celebrar ao Senhor, para juntas adorarmos ao Senhor. Isso não quer dizer que eu vou adorar ao Senhor só quando eu estiver nesse lugar. Lembra que nós estudamos? Que a adoração é um estilo de vida e que eu posso estar fazendo o que eu estiver, no momento que eu estiver, e eu estou adorando o Senhor. Porque onde eu estou, a presença do Senhor está aí, eu tenho que ter essa plena noção disso. Mas no corpo de Cristo é uma celebração diferente. O povo de Deus, aqueles adoradores de Deus, se reúnem para celebrar a Ele e se reúnem também para serem usados por Ele, para trazer bênção para a vida do outro irmão, para abençoar e ser abençoado. E essa troca é maravilhosa. Quantas vezes a gente chega na igreja e a gente não tá bem, a gente tá num dia triste, e a gente se reúne ali com um grupo de irmãs intercessoras, e aquilo traz cura sobre a nossa vida. Ou a gente ouve uma bela voz, uma pessoa chamada pelo Senhor para louvar ao Senhor através da sua voz, e ela canta um hino que fala o seu coração e vai lá no profundo da sua alma. Ou quando você encontra aquela irmãzinha que fala, minha irmã, eu tô orando por você, sem ela saber, e o Espírito Santo usa a vida dela para dizer que tá cuidando de você. Isso é o corpo de Cristo. Essas pessoas são perfeitas? Não. Mas essas pessoas são usadas pelo Senhor ali no corpo para abençoar a minha vida. E eu tenho certeza que com as minhas falhas, imperfeições e com os erros que eu tenho, o Senhor também me usa para abençoar a vida de outras pessoas. E é nesse lugar que isso acontece. Não é na solidão, não é no isolamento. Eu não vou ser mais santa se eu estiver isolada porque eu estou no mundo. A Bíblia diz que eu não sou do mundo, mas eu estou nele. E eu sou o corpo de Cristo. E naquele lugar onde o Senhor me chamou para estar, eu vou fazer a diferença no corpo. E aí ele diz, a Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo. A ovelha sem o rebanho, ou a criança sem a família. Imagina vamos supor, qual é a função do fígado, o seu fígado, ou o seu rim, ou o seu estômago fora do corpo? Não tem função nenhuma. Qual é a função de um coração, aquele órgão lindo que todo mundo, relaciona as emoções e tantas coisas maravilhosas, e a paixão e ao amor? O que é um coração fora de um corpo? É até algo estranho e feio de se ver. Então, é dentro desse local, é dentro da igreja local que nós cumprimos a nossa função. Nós somos aquele pedacinho daquele corpo e cumprimos essa função lá. Os valores de hoje que advogam a independência e o individualismo criaram muitos órfãos espirituais, os crentes peregrinos ou os desigrejados, que eles ficam circulando de igreja em igreja, sem se filiar a nenhum lugar, sem responsabilidade e sem compromisso nenhum. Deus não concorda com isso. A Bíblia oferece muitas razões para sermos ativos e comprometidos na igreja local. Por que você precisa da família eclesiástica? Por que você precisa estar nesse ambiente? Jesus disse, o amor de vocês, uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. E isso é maravilhoso. Jesus disse, lá em João 13:35, que é o amor nesse lugar de união que provará ao mundo que nós amamos a Jesus, que nós somos dele. O amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. É pregando a palavra? Não. É necessário pregar a palavra, mas não é isso. Fazendo as coisas dentro da igreja? É cantando? Não. Isso o Senhor usa para mostrar ao mundo que ele é bom e que Jesus veio, mas é o amor. Por que essas pessoas se tratam desse jeito? Por que elas se tratam melhor até do que eu vejo lá na minha casa, entre pessoas do mesmo sangue? O amor que nos une mostra ao mundo que nós somos de Jesus. Mostra ao mundo que nós somos discípulos de Cristo.
E isso é uma responsabilidade tão grande para a minha vida e para a sua vida, porque muitas vezes a gente não demonstra o amor que nós devemos ter para com os domésticos da fé, como disse Pedro, acredito, que são aqueles que estão ali no corpo de Cristo. E nós não demonstramos ou não valorizamos da maneira que o Senhor espera. E isso impede que o mundo veja que Jesus Cristo e que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Não é não é frequentar a igreja por si só, mas o amor entre nós mostra Cristo ao mundo. Ele coloca aqui também que o corpo de Cristo, você não é o corpo de Cristo isoladamente, você não é o corpo de Cristo, você é uma parte dele. Você precisa de outros para expressar essa condição. Para ser corpo de Cristo, você não pode se dizer corpo de Cristo se você é um desigrejado, se você não valoriza ou não está comprometido ou não se responsabiliza de estar numa comunidade e de ser edificado por ela e de edificá-la. Você só é corpo de Cristo junto, não separado. Somos o corpo do Senhor, 1 Coríntios 12, 27. A família eclesiástica, ali da igreja local, retira você do seu isolamento egoísta. Por quê? Você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É na igreja local que você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É um laboratório, o autor chama, para a prática do altruísmo. E altruísmo é quando nós colocamos os interesses dos outros acima dos nossos interesses. Sabe quando você está passando por um problema bem difícil na sua família, ou com um filho, ou no seu casamento, e que você é usado por Deus para curar outros casamentos, para tratar de outras vidas que estão passando pelo processo que você está e que na sua vida ainda não chegou? É no corpo de Cristo que nós somos capazes de fazer isso. É você colocar o interesse alheio acima do seu próprio interesse, os problemas dos outros acima do seu próprio, e isso só é possível dentro do corpo, só é possível nesse lugar onde nós nos relacionamos com as pessoas, onde elas são mergulhadas na nossa vida e nós somos mergulhados na vida delas. Então, quantas vezes aí a gente está passando por esse problema de pandemia, a gente vê pessoas passando por N dificuldades e nós nos dobramos ali diante do Senhor e clamamos pela vida desses irmãos, clamamos pela vida de pessoas que nós amamos e nos esquecemos até dos nossos próprios problemas. Quem faz isso? É o Espírito Santo, que nos move a fazer pelo outro, a abençoar o outro. Então ele diz que nós, a família eclesiástica, nos tira do nosso egoísmo, porque nós nos tornamos altruístas e o nosso amor compassivo, aquele amor sacrificial de se doar pelo outro. Diz em 1 Coríntios 12, 26, se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham da sua honra. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos a nossa vida pelos outros assim como Ele fez. Tudo que Ele fez é o que Ele espera que nós façamos. Tudo que Ele fez por mim, entregando a sua vida por mim, é o que Ele espera que eu faça. Pela minha família da fé, pela minha família, pelo meu esposo, pelas pessoas que me rodeiam. Tudo que Ele fez por mim é o que Ele espera que eu faça. E será que eu estou disposta a fazer isso? A abrir mão do meu... Tem uma música muito boa do Baruch que ele fala assim... Ó Pai, eu quero aprender a amar mais. É tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça, que o Senhor escolhe perdoar, né? Então, o Senhor, Ele quer destruir esse ego nosso e fazer a gente se abrir para o outro e para a gente colocar os interesses do outro na mesma balança que a gente coloca os nossos, porque às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente acha que os nossos problemas são tão intransponíveis e que os nossos problemas são tão difíceis, mas há pessoas ali dentro do corpo de Cristo que estão passando por dificuldades muito maiores do que as nossas e que nós podemos abençoar com aquilo que o Senhor nos deu. Enquanto nós curamos, através do Espírito Santo que age por meio de nós, enquanto nós curamos vidas, nós também somos curados.
A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como um espectador passivo. Sabe, quando nós vamos assistir ao culto, quando nós vamos ali apenas recebemos, se nós vamos à igreja como um lugar onde nós já estamos acostumados e a gente vai ali e não se compromete com o corpo de Cristo, nós jamais teremos, segundo o autor, os nossos músculos espirituais trabalhados. É a mesma coisa de você ir para academia, sabe? E você ficar lá olhando todo mundo malhar e achando que aquilo por osmose vai fazer seu corpo, né? Só de você ficar perto da pessoa, sem você levantar um peso, vai fazer com que o seu corpo fique todo trabalhado, todo sarado. Isso não vai acontecer. A mesma coisa é no corpo de Cristo, né? Quando eu estou lá naquele lugar e que as pessoas estão ali ativas, abençoando vidas e ao mesmo tempo sendo abençoado naquela dinâmica, né, de dar e receber, e eu não estou naquela mesma dinâmica, eu vou estar sempre na imaturidade. Como Paulo disse, eu vou sempre estar tomando leitinho, quando na verdade, em um dado momento da nossa vida, o Senhor quer nos dar alimento sólido, que nós nos aprofundemos ainda mais nele. A Bíblia diz, à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. E aí eu lembrei também dessa questão da academia, sabe? Sabe quando você quer, por exemplo, trabalhar o glúteo, ou trabalhar a coxa, ou trabalhar o músculo do tchauzinho, né? E todo o seu corpo, a sua mente, todo o seu corpo é envolvido naquele exercício, para aquela parte específica do seu corpo ficar musculosa, ficar mais durinha, ficar mais bonita. Então, eu lembrei disso quando disse, ó, à medida que cada parte faz o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes. Então, todo mundo trabalhando em prol de fortalecer esse corpo, essa estrutura como um todo. Ele diz aqui que as expressões uns aos outros aparecem mais de 50 vezes no Novo Testamento. Então ele diz, recebemos ordens para, e nós recebemos, está no imperativo, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir, ensinar, aceitar uns aos outros, honrar, carregar os fardos, perdoar, submeter-se uns aos outros, sermos dedicados uns aos outros. Então tudo isso é responsabilidade quando nós estamos na família de Deus. Quando nós fazemos parte, por meio do sangue de Cristo, da família de Deus, nós devemos não somente nos alegrar ali com o Senhor, mas nós devemos, nós fomos chamados para fazer parte dessa família, que é esse corpo, e nós temos todas essas responsabilidades. Orar, incentivar, admoestar, servir, carregar os fardos. É tão difícil carregar o nosso, né? Mas o Senhor nos chama para carregar os fardos uns dos outros. Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências. Mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros, quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. É através do relacionamento com o outro é que a gente amadurece. Se eu me isolar, eu nunca vou vencer o meu problema de ira, por exemplo, ou de intolerância ou impaciência. Eu nunca vou resolver esse problema. Por quê? Porque é na convivência com o outro que o Senhor vai tratando do meu desvio de caráter. Então não adianta eu me isolar, eu tenho que estar dentro, eu tenho que estar no meu lugar, no lugar onde foi separado para mim, nesse corpo. Precisamos mais que da Bíblia para crescer, precisamos de outros irmãos. Então a Bíblia, ela nos ensina, mas aí a gente tem que fechá-la e pôr em prática. E como é que eu vou pôr em prática? É fazendo pelo outro. Não foi isso que Jesus disse? Ame ao Senhor e depois o seu próximo como a si mesmo. Então eu li tudo aquilo que falou no meu coração, agora eu fecho a Bíblia e eu vou colocar em prática. É fácil? Nem um pouco. Para mim não é.
Para mim não é. Mas é o que o Senhor nos diz. É isso que Ele espera de mim. É isso que Ele espera de nós. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função que foi dada a você e Ele chama isso de ministério. Então, o corpo de Cristo precisa que você desenvolva este ministério. Se o Senhor te chamou para louvar através da sua voz, esse lugar está vazio, porque falta você. Por qual motivo? Porque você se chateou com um pecador como você? Porque você ficou entristecido com o seu pastor, que é um homem sujeito a erros e é um pecador como você? Vale a pena abandonar essa partezinha do corpo por causa de uma pessoa que tem defeitos como eu e você temos? Não vale a pena. Então o Senhor, Ele te chamou e Ele te dotou de um dom do Espírito para abençoar o corpo dele, para edificar o corpo dele, para tornar o corpo dele mais parecido com o seu filho. E Ele usa você para fazer isso, Ele usa a mim para fazer isso. E olha para mim, quem eu sou. E Ele usa a gente. Isso é maravilhoso. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize os seus dons. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Olha que maravilhoso. Deus te deu um ministério, Ele te chamou para algo, mas Ele não te prometeu edificar esse ministério. Ele quer que esse ministério edifique a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo, estando na igreja local. Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo quando Ele esteve aqui na terra, mas hoje Ele usa o corpo espiritual de Cristo. Lembra lá quando o apóstolo falou que o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo que Ele mesmo está edificando? Então hoje, Deus usa o corpo espiritual do seu Filho e a igreja é um instrumento do Senhor nesse mundo. Como membros desse corpo, nós somos as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, o seu coração. E Ele realiza a sua obra no mundo por meio de mim e de você. Sabe quando aquele pecador, aquela pessoa que fez um erro, aquela pessoa que está tentando tirar a própria vida, ela se encontra com as mãos de Jesus através das suas? Quando alguém precisa do abraço de Jesus e Jesus usa os seus braços para abraçar essa pessoa, nós somos o corpo dele. Então, tá faltando abraço em algum lugar porque esse corpo, essa partezinha do corpo de Cristo tá fora do lugar? A gente precisa estar engajado na igreja do Senhor. Não nessa igreja enorme, né, que é aquela que o Senhor vem buscar, mas sabe a igreja local, ali onde você é útil, onde você abençoa vidas e que você se desgostou por alguma coisa e o Senhor te chama. Eu não quero você longe, eu quero você nesse lugar, fazendo a minha obra, abençoando vidas, e ali eu vou te abençoar. Ele diz, o autor, a família eclesiástica irá impedir você de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer tipo de pecado. Não é verdade? Deus sabe disso e então atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz assim, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Hebreus 13:13. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Não devemos somente estar naquela comunidade e assistir ao culto e nos encher ali de belas canções, de uma bela palavra e voltar para casa. Nós temos que nos envolver com o corpo de Cristo. Nos envolver com a igreja de Cristo. Sabe, quando você percebe que alguém está enfraquecido na fé e você vai e cola naquele irmão para que ele não faça isso, porque todos nós estamos sujeitos a um dia mau, a um problema que nos enfraquece a fé. E é esse corpo que nos sustenta. Eu lembro quando meu pai faleceu e que eu convoquei as intercessoras para orarem por mim, pela minha família, como aquilo foi tremendo na minha vida, porque meu pai morreu de uma hora para outra. Ele não estava doente, não aparentemente, e ele teve um infarto fulminante e ele morreu, e saber que as irmãs estavam orando por mim, que toda a minha igreja estava me sustentando em oração, aquilo me fortaleceu.
E o Senhor nos chama para fortalecer a vida uns dos outros. É por isso que nós somos corpo. E não edifício, né? Não uma construção sobrepostas, né? De coisas uma em cima da outra. Não, nós somos corpo. E isso sustenta uns aos outros. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus, indiferentes para com os líderes espirituais, pois sabe que esses crentes, tão indefesos e impotentes, estão indefesos e impotentes contra as suas estratégias. A gente sempre ouve falar, e desde adolescente eu ouço falar, né, da brasa fora do braseiro, ou braseiro fora da brasa, é uma coisa assim, né, que quando as brasas estão todas juntinhas ali, elas se aquecem e estão todas vermelhinhas, mas quando você tira uma e coloca fora, ela vai se apagando lentamente. E é muito sutil, porque você tá ali e você ainda vê aquela brasa vermelhinha, mas de repente, envolvido com alguma coisa, com alguma conversa, quando você olha, ela já tá apagada. E às vezes isso pode estar acontecendo com você. Você acha que você está aceso e que a sua própria vida com o Senhor é pura e simples, sem você estar inserido no corpo, comprometido com a igreja do Senhor, que isso vai te fortalecer. E não é assim. Não é porque o Senhor, ele não quebra regras que ele mesmo estabeleceu. E ele chama todas essas pessoas para fazerem parte desse corpo, para estarem unidas nesse propósito de edificar uns aos outros e com essa edificação mútua glorificar o nome dele. Ele diz que está tudo na igreja. Deus planejou a igreja especificamente para auxiliar você a cumprir os propósitos que ele tem para a sua vida. E ele diz que o ser humano tem 5 necessidades e que essas necessidades são supridas pela igreja que o Senhor criou. 1. O propósito para o qual viver. Na igreja você encontra um propósito para o qual viver. 2. Pessoas com quem viver. 3. Princípios pelos quais viver. 4. Uma profissão para se sustentar. 5. Forças para seguir vivendo. Não há um lugar no mundo que você possa achar esses 5 benefícios como na igreja. E ele diz também que os propósitos de Deus para a igreja são muito idênticos aos propósitos que Deus tem para nós. É na igreja que nós adoramos e a adoração ajuda a nos concentrar em Deus. É na igreja que temos comunhão e a comunhão nos ajuda a enfrentar os problemas da vida. É na igreja que temos o discipulado que nos ajuda a fortalecer a fé, o ministério que ajuda a descobrir os dons e talentos, o evangelismo que nos ajuda a cumprir a missão. E aí ele diz que qual é a nossa escolha? Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, ela torna-se parte da família universal dos seres humanos, mas ela torna-se parte de uma família específica. Que naquela família, esses pais vão ensinar para ela os seus princípios, valores, modelo de família, propósito de vida, é dentro dessa família, embora essa criança seja parte da família dos seres humanos. E assim também é na vida espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos parte da família universal de Deus. Nós vamos nos encontrar na glória com o japonês, com o chinês, com o coreano, com o europeu, com todo tipo de gente de todo lugar, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Mas ele diz assim, que também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. Existe essa família de Deus, que todos um dia vamos estar reunidos diante do Senhor, glorificando o nome dele para sempre. Mas também existe essa versão local da família de Deus, que é onde nós devemos estar ali. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores ficam à parte, os membros se envolvem. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia. Então, Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Então, por que você deve se filiar a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria,
irmãos e irmãs falhas, como eu e como você. Deus quer que você esteja neste lugar. Você pode passar a sua vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus fez. Você pode sair da sua igreja local por alguma coisa que você não está satisfeito, mas você não vai encontrar essa igreja perfeita, porque essa igreja perfeita, ela só vai ser lá na eternidade, quando essa noiva estiver totalmente preparada e o noivo vier encontrá-la. Então, para de buscar a perfeição nos homens. O perfeito aqui é só o Senhor, o nosso Deus. Sabe, não cai quando um irmão cair, não, mesmo que seja um líder. Não sai da comunidade onde o Senhor te chamou para estar porque alguém caiu ou alguém te machucou. Essa pessoa é humana como você. Ela é falha como você. O perfeito é só o Senhor. Não busca a perfeição nas pessoas. Faça parte desse corpo. Faça parte desse corpo. O Senhor te chamou para estar nesse lugar. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com outros irmãos. Assim como eu vos amei, amai também os vossos irmãos, Jesus disse. Estou parafraseando, mas Jesus disse isso. E ele disse que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. E a Bíblia diz que se é para a gente fazer o bem, que seja primeiro para os domésticos da fé, para aqueles que estão lá na comunidade, lá na sua comunidade. Que seja primeiro para eles. Sabe, adianta você às vezes contribuir com uma obra missionária, não que isso é errado, você tem que fazer isso, porque nós temos que sustentar as missões. Mas sabe, você contribuir para salvar vidas lá no Paquistão e você entristecido ou magoado com uma pessoa humana como você que está ali na sua comunidade, ou você não fazer isso que o Senhor te chamou para fazer nesse lugar onde o Senhor te plantou? O Senhor nos planta em lugares. E eu aprendi com uma amiga minha o seguinte, ela disse, eu não fico buscando um dia especial em que eu vou cumprir algo que o Senhor me chamou. Olha, o Senhor tem um plano na minha vida. Talvez eu fique esperando um plano mirabolante e talvez não é isso que o Senhor quer para mim, não. Eu aprendi que onde eu estiver eu devo frutificar. O Senhor te colocou aonde? Frutifica nesse lugar. Frutifica para a glória do nome dele. Não olha para as pessoas não, olha para o perfeito que é o Senhor. Olha para o alvo, olha para ele, é nele que a gente encontra a perfeição. Todos nós que estamos nessa comunidade local, nesse lugar onde o Senhor nos chamou e quer edificar nossas vidas e quer nos usar para edificar a vida de outros, nesse lugar o Senhor quer que todos estejam olhando para ele. Porque a beleza está nele, a perfeição está nele. A santidade está nele, não está no meu irmão. Ele está lutando para ser santo, assim como eu. É nele. E aí termina aqui dizendo o seguinte. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. E o versículo para memorizar diz, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então o meu cabelo está grudado na minha cabeça e lá dentro da minha cabeça tem o meu cérebro e todos eles estão interligados e os meus neurônios funcionam e mandam comando para todo o meu corpo. Então todas as partes estão ligadas. Você está ligado ao seu irmão, esse aí, você está ligado a ele, glória a Deus. Pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Pensa aí. Se você não ama a família de Deus por algum motivo que você está vendo em homens e não no Senhor, o Senhor está feliz com você? Você ama 100% o Senhor? Se eu não amo a família de Deus, talvez eu não esteja amando o Senhor, talvez eu esteja me enganando sobre o amor que eu digo sentir por Ele, que eu digo ter por Ele, que eu escolhi ter por Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a não olhar para as pessoas, mas olhar com compaixão e olhar na luz, né? Porque na luz o meu pecado também é manifesto. Olhar debaixo do guarda-chuva da graça de Deus, porque esse irmão está debaixo do guarda-chuva da graça, mas eu também estou. E eu também estou. E se eu não estiver ali, eu não sei o que será de mim.
Então que o Senhor nos ajude a nos envolvermos com a igreja do Senhor, sabendo que nós somos o corpo de Cristo. E que esse lugar que o Senhor te chamou para te encaixar nesse corpo que Ele vem buscar, tá lá esperando você. Se você não está lá, volte para esse lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as nossas vidas e que nós aprendamos sempre com todas as coisas que o Senhor tem usado servos e servas de Deus para nos ensinar. Deus te abençoe e até o estudo de amanhã, em nome de Jesus.